Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a resistência à tração do concreto e a sua importância e, óbvio, onde a gente vai utilizar essa resistência muitas vezes. Se você está gostando do canal, do conteúdo que está sendo compartilhado, por favor, dê um like, nos siga, compartilhe a informação e outra, utilize as caixinhas aí de comentários para poder tirar suas dúvidas. Aqui é um canal aberto, então acredito que quanto mais houver a participação de vocês, melhor ainda para o crescimento de vocês e do canal, obviamente. Bom, fique ligado, na descrição do vídeo tem diversas sugestões de literatura. Meus cursos também estão disponibilizados aqui no link. Fique à vontade em entrar, compartilhar e usufruir de todos esses conteúdos. Então, relembrando um pouco, falando sobre a resistência à tração, nós temos que, basicamente, dois esforços, eles são oriundos das solicitações. Então, a resistência seria basicamente solicitação à compressão, solicitação à tração. Nós comentamos em alguns vídeos anteriores que, para a garantia da resistência à tração, muitas vezes o aço é incorporado ao conjunto, né, mantendo aí uma resistência mínima e uma redistribuição de esforço. Porém, o concreto ele tem uma resistência à tração, e essa resistência à tração nós consideramos em algumas análises. Uma das análises que a resistência à tração é incorporada é justamente no estado limite de serviço, que seria o estudo de flechas. A resistência à tração ela traz para a gente o conceito, na verdade ela traz para a gente a informação de como o meu concreto ele pode contribuir para que aquele esforço que porventura surja, ora, um esforço decorrente aí do estado limite último, ora um esforço dentro do conceito da análise do estado limite último, ou ora uma deformação oriunda lá do estado limite de serviço, vibração, o que quer que esteja dentro desse conceito, e que a resistência à tração ela venha a ser incorporada no nosso cálculo. Então quer dizer que o concreto ele é sim utilizado como elemento resistente à tração, mas dentro, obviamente, dos seus limites, e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esses limites. Bom, o que a norma NBR 6118 ela traz? Ela traz lá em seu texto principal um diagrama de tensão e deformação, tensão de tração versus deformação de tração, assim como a gente viu lá nas propriedades do concreto à compressão, que há uma determinação da 6118 quanto à tensão e deformação na compressão. Aqui vocês estão vendo na tela essa consideração quanto ao esforço de a resistência à tração desse meu elemento. E, obviamente, ele é extremamente dependente da resistência à compressão. Os cálculos eles tomam como base o esforço de compressão, e esse esforço de compressão, ele, por sua vez, a gente por inferência, a gente consegue obter qual é a resistência à tração média desse meu elemento. Olha só que interessante, a deformação de tração, diferente do que a gente viu anteriormente, que é 2 por mil, na compressão até 3,5 por mil, aqui a deformação era muito pequena, se comparado às deformações possíveis dentro do grande campo da compressão. Aqui nós temos 0,15 por mil, que é 0,15 milímetros de deformação, atração a cada metro. Então, se eu tiver uma peça de 1 metro, se eu solicitar ela tração, a deformação máxima que esse meu elemento ele atinge sem o estado de ruptura, digamos assim, ou dentro, na proximidade do estado de ruptura, é 0,15 milímetros. É muito pouco. Então, o concreto, de fato, ele não é recomendável, como elemento principal dentro do esforço de tração, dentro de uma resistência, de um campo de solicitação no qual eu preciso ter resistência à tração. Até 0,9 de FCTK, que seria resistência à tração característica, nós temos um comportamento linear, ou seja, se suas solicitações e deformações cessam e voltam ao estado original.
mas de 0,9 os últimos 10% ali dentro do grande campo de resistência à tração, a gente considera como se fosse uma não linearidade. Né? Se a gente chega a esse estado, quer dizer que o meu concreto ele já apresentou fissuras devido ao esforço de tração, então consequentemente nós temos uma perda associada. Bom, quando a gente vem então para os ensaios laboratoriais de resistência à tração, algo muito incomum na obra, né? A gente basicamente faz em obra o ensaio à compressão, que é o que a concreteira vai fazer para a gente vai fazer em loco também moldagem dos corpos de prova, muitas vezes a contraprova da concreteira, mas em laboratório nós temos duas possibilidades de execução de ensaios, duas tipologias típicas, comuns, existem outras, mas o mais comum é resistência à tração direta. Eu pego um corpo de prova, bem semelhante àquele que a gente usa lá no dia a dia de obra, e esse corpo de prova, ao invés da gente colocar ele na prensa em pé, solicitado nessa condição, que é o ensaio à compressão, nós vamos colocar esse corpo de prova deitado, e esse corpo de prova vai ser solicitado uniformemente pela prancha e induz um esforço de tração na minha peça nessa área, na minha estrutura. Então, consequentemente, o meu concreto ele vai ter um estado de solicitação direta à tração. Então, a minha peça rompe, ela se segmenta bem no meio e eu consigo determinar qual é a resistência à tração média da minha estrutura. Um outro ensaio também comumente utilizado em laboratório é tração na flexão. Basicamente é o conceito de teoria das estruturas. Eu pego uma peça, e é um dos exemplos largamente utilizados aí por mim na literatura para a gente poder introduzir esse conceito de armadura, né? Armadura simples, armadura dupla. Esse exemplo ele é muito comum, que é basicamente eu aplico uma carga equidistante, geralmente a gente coloca L total, né? Mas aqui L sobre 3 é o vão, 1/3, 1/3 e 1/3. Então, nos terços médios, a gente aplica uma carga de mesma magnitude, sei lá, colocar uma carga P e outra carga P. Isso vai induzir uma condição típica, eu já falei em algumas aulas passadas, bem aqui no meio da minha peça, flexão simples, ou seja, é uma condição no qual eu tenho um diagrama dessa natureza, olha, tração, compressão. Então eu tenho tração na minha parte, vamos dizer assim, na parte mais baixa da minha estrutura, e eu tenho compressão na parte superior. E obviamente o meu elemento ele vai romper, ele vai entrar num processo de ruptura devido unicamente ao esforço de tração que surge na minha peça. Então eu tenho tração nessa direção e tração nessa direção. Então, diante desse fator, a gente consegue determinar também a resistência à tração da minha peça, desse meu elemento estrutural, que no caso, como ele é composto só por concreto, então é a resistência à tração dessa amostra de concreto. Quando a gente parte agora, então, para o que a norma ela traz para a gente, quando eu não tenho como elaborar, como executar um ensaio à tração, né? Tração direta, tração na flexão, a norma ela traz a possibilidade de determinação para esse primeiro grupo da resistência à tração média a partir da resistência à compressão. Então, se eu tenho um concreto de 25 MPa, então meu FCK é 25 MPa, eu consigo naturalmente a minha resistência à tração 0,3 raiz cúbica de FCK ao quadrado. Então isso é normativo. Aí você me pergunta assim, poxa professor, mas na norma e nos livros, na literatura, eu já vi outros tipos de tração, que é resistência à tração superior, resistência à tração inferior e resistência à tração média. O que
seria basicamente isso? Então vamos desenhar aqui, ó, F, vou colocar aqui F superior, F superior, F médio e F inferior. Basicamente, para a gente poder entender de uma forma simples, isso daqui é o que a norma me dá, que é que eu acabei de mostrar para vocês. Resistência à tração média. A resistência à tração média é o que eu tenho de informação quando eu não tenho ensaio. Então a NBR 6118 me dá essa possibilidade. Porém é o seguinte, a variabilidade é muito grande diante dessa informação. Então digamos que no meu cálculo eu preciso, ou seja, a resistência à tração ela tem uma contribuição, a resistência à tração do concreto ela tem uma contribuição fundamental na estabilidade daquela peça. Existem essas possibilidades. Quando a gente for falar sobre ancoragem, quando a gente for falar sobre deformações, quando a gente for falar sobre outros assuntos, a resistência à tração ela entra participando de fato como algo importantíssimo. Então, nessa situação no qual eu dependo da resistência à tração, eu vou minorar ela dentro dessa condição média. Então, eu vou trabalhar com uma resistência à tração mais baixa do que aquela média informada pela norma. Agora, digamos que eu tenho uma condição no qual a resistência à tração é um mero coadjuvante. Ela está ali para auxiliar, perfeito. Se for para mais, para menos, para mim pouco importa. Ela está ali como um contribuinte. Ela não, o meu dimensionamento não é dependente dessa resistência à tração. Se for mais, beleza. Se for menos, beleza, não importa. Então, a gente usa nesse grande campo, nesse contexto, a resistência à tração superior. Ela está ali contribuindo. Então não tem nenhum problema eu trabalhar com uma condição melhor do que aquela resistência média. Então essa que é a ideia. Geralmente a resistência média ela serve, ela dá subsídio para cálculo dessas outras duas. Então o que é a resistência à tração superior? É 30% a mais da média e a inferior é 30% a menos da média. Então essa é a ideia. Quando a gente parte agora para os concretos de resistência acima dos 50 MPa, a gente tem a mesma condição, superior, inferior, porém o cálculo da resistência à tração média é diferente. Ele leva em consideração o aumento de rigidez, consequentemente, vamos dizer assim, né, essa rigidez maior, menor deformação, consequentemente, uma resistência à tração dependente desse contexto, né, dessa rigidez maior. Bom, essa foi a proposta da gente entender como que essa resistência à tração ela é calculada, como essa resistência à tração ela varia e a importância dela para o nosso dimensionamento. Então, quando a gente chegar lá em ancoragem, o que é ancoragem? Toda vez que eu coloco uma armadura dentro de uma viga, qualquer que seja, eu preciso garantir que essa minha armadura ela não desloque na minha peça, ela não fique solta na minha peça. Então, eis que a resistência à tração, que nós temos, né, barra em contato com o aço, uma necessidade de atrito, né, muito grande, a gente precisa dessa aderência muito grande entre barra e aço, e nesse invólucro, vamos colocar assim, nesse ambiente, a resistência à tração do concreto ela é muito importante para a garantia dessa estabilidade da barra e continuidade dos esforços. Pessoal, se vocês estão gostando, não deixem de compartilhar, comente, se tiver dúvida, fique à vontade em comentar. Eu sempre, diante da possibilidade aí, eu vou responder vocês.